Quando Jesus entra no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus, ou muitos de nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós sentimos logo uma diferença em nós. Houve coisas que nós praticávamos que nós deixamos de praticar, verdade ou não? Houve palavras que nós dizíamos, desculpem dizer assim, palavrões que dizíamos, que nós deixamos de os dizer. Não porque nós fizéssemos uma pressão para não dizer, mas simplesmente essas coisas deixaram de fluir em nós, deixaram de ser parte de nós. Verdade ou não? Foi instantâneo, deixou de fazer parte de nós. Amém? Por quê? Porque nós escolhemos viver na luz e não nas trevas. Ok? Então Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, como diz Isaías 61, amém? Para dar vista aos cegos, não só cegos físicos, mas cegos espirituais. O mundo está cheio de cegos espirituais. Há pessoas que não querem ver a verdade, que não querem aceitar Jesus, que não querem andar na luz. Há muitas pessoas que a gente fala de Jesus e eles dizem, isso é tudo religiosidade e sei lá, outras coisas mais que eles nos dizem. Verdade ou não? Muitas pessoas não querem, mas Jesus veio para dar vista aos cegos espirituais também. Amém? Jesus é a luz do mundo e a luz prevalece, amém? Aonde houver trevas, ali a luz prevalece. Aonde o Evangelho é proclamado, quando nós proclamamos o Evangelho, aí a luz de Deus resplandece. Amém? Quando a escuridão aí é vencida. Onde a verdade de Deus prevalece, a alma humana é iluminada. É iluminada. As pessoas desejam. Eu lembro-me da primeira vez que me falaram de Jesus. Quando me falaram de Jesus e eu disse que quero aceitar Jesus, eu de repente comecei a ver as coisas de Deus, comecei a ver a Bíblia de maneira diferente do que via anteriormente. Então, houve uma clareza no meu interior. Amém? Eu vi algo que não tinha visto antes. Eu cresci numa igreja. Né? Eu cresci, a igreja católica, não estou a dizer mal de igreja nenhuma, eu cresci na igreja, eu vivia ao lado da igreja, eu estava lá quase sempre na igreja, naquela igreja, mas eu não conhecia a verdade, eu não tinha luz, eu andava lá, era como se estivesse cega, eu não entendia nada daquilo. Estou a ser honesta, não estou a culpar ninguém, estou a ser honesta, eu não entendia nada daquilo e toda a minha juventude eu vivi. No entanto, eu não tinha revelação de Deus, eu não sabia que Deus me amava, eu não sabia que Deus era luz, eu não sabia nada disso. Os irmãos entendem? Mas quando eu verdadeiramente aceitei Jesus, algo se abriu. De repente a Bíblia tornou-se o melhor livro que eu já li na minha vida. Amém? Algo abriu dentro do meu interior, tornou-se luz, eu vi luz em coisas que antes não tinha visto. Amém? Então, a verdade, onde a verdade de Deus prevalece, a alma humana é iluminada. Nossa alma é iluminada. Eu acredito que aconteceu o mesmo com vocês quando aceitaram Jesus. Houve coisas que vocês antes nunca tinham visto, amém? Nem sabiam acerca de Deus. De repente, vocês tiveram uma revelação incrível no coração acerca de Deus e do seu amor. Verdade ou não? Por isso é que estão aqui hoje. Por isso é que muitos de nós amamos a Deus e servimos a Deus. Amém? Hoje em dia há tantas trevas a cercar o coração humano, as trevas da dor, da injustiça, do desânimo, da descrença, amém, da doença. Meus irmãos, a doença são trevas na nossa vida, elas roubam-nos a alegria, amém? A doença rouba-nos a alegria. E impede-nos, às vezes, de ver a bondade de Deus, que Deus é um Deus que sara, um Deus que cura. Muita gente, eu conheço pessoas que dizem assim, Deus já, nos dias de hoje já não cura. Sério, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a operar maravilhas. Amém? Mas há muitas trevas a cercar o coração humano. Por isso a nossa presença cristã no mundo é uma presença também que ilumina. Presença é essa que revela o rosto de Deus como um Deus de misericórdia, como um Deus de perdão, como um Deus de salvação, amém? De amor. Muita gente diz assim, mas Deus não é amor. Não, Deus é amor. O mundo é que está no pecado, é que jaz no pecado e por isso o mundo continua a praticar atos de injustiça,
atos de maldade. Nós olhamos, vemos para essas guerras, meus irmãos, isso é atos de maldade e de injustiça. Verdade ou não é? Mas Deus é amor e misericórdia. Deus não quer nada dessas guerras. Deus não quer que pessoas se destruam uns aos outros. Deus nunca quis isso. Por isso, é preciso estarmos mais atentos às palavras do Senhor Jesus, observá-las com alegria e recebê-las no coração com amor. Receber, porque a Bíblia diz que Jesus e a palavra são um. Se Jesus e a palavra são um, vamos receber essa palavra com alegria no nosso coração. Amém? As palavras de Jesus são vida eterna. São vida eterna. Ele não veio para, a Bíblia diz que ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. A missão de Jesus é de salvação. A missão de Jesus nesta terra sempre foi de salvação, para vir salvar. E por isso, Jesus, ao dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, pode-se afirmar então o seguinte: primeiro, que o mundo em que vivemos está mesmo em trevas. E não é difícil concluir que ele está em trevas. Não foi só no tempo de Jesus que estava em trevas, ele continua em trevas. Amém? Ele continua em trevas. Basta nós sairmos às ruas e nós vemos tanta coisa acontecer à nossa volta. Amém? Basta consultar as médias. Se nós consultarmos, nós vemos coisas acontecer no mundo, coisas incríveis. Filhos a querer matar pais. A gente ouve isso nos noticiários. Coisas incríveis a acontecer. Antigamente, sempre aconteceu, mas nunca se viu tanta maldade humana como nos dias de hoje. Pais contra filhos, filhos contra pais. Amém. Nunca se viu tanta maldade como nos dias de hoje. Basta conversar também com as pessoas. Nós vemos as pessoas a queixarem-se diariamente de injustiças, de corrupção. Verdade ou não? Diariamente. A Bíblia diz em 1 de João 5,19, a Bíblia diz assim, 1 de João 5,19 diz assim, que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Ou, em outras traduções, diz que o mundo está sobre, ou jaz no maligno. Jaz no maligno. Como é que diz aqui? Estamos cientes que somos Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou está debaixo da influência do maligno. E quem é o maligno? Satanás. Amém? É ele. O mundo inteiro jaz no maligno. Toda a criação está sob a influência do mal. Isto é, o mundo está mantido em submissão por Satanás e pelos seus capangas. Ele está mantido em submissão. Amém? Segundo Jesus, Satanás é o príncipe deste mundo. Em João 14 fala sobre isso. Se vocês forem ler o capítulo de João 14, se forem ler o capítulo 16, vocês vão ver que Jesus diz que o príncipe deste mundo é Satanás. E ele está aqui para destruir, para matar, roubar e destruir. Ele está aqui para fazer isso. Amém? Ou seja, a desobediência do ser humano, amém, ao seu Criador, trouxe morte espiritual. Primeiro de tudo, trouxe morte espiritual. Nós vemos que quando Adão desobedeceu, ele não morreu fisicamente. Ele morreu como? Espiritualmente. Porque Deus disse, se comeres o fruto, morrerás. Ele não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. E ao morrer espiritualmente, o pecado entrou no seu coração. Ele deixou de ser aquele homem obediente, aquele homem amoroso, aquele homem sem pecado. Ele passou a ser uma pessoa em pecado, ok? Então, e por causa disso, todo o mundo entrou em maldição. Por causa do pecado, toda a terra entrou em maldição. Tudo entrou em maldição. Amém? E está em Gênesis 3, vocês podem ler Gênesis 3, o livro de Gênesis, e podem ver isso. A criação passou a ser corrupta e escravizada pelo pecado. Em Gênesis 6:12, desculpem, em Gênesis 6:12 diz assim, diz o seguinte,
Deus observou, notem, Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Isto é logo no princípio, em Gênesis 6 foi logo no princípio, assim que Adão pecou, começou a ver a prática, amém, de coisas corruptas, coisas malignas, ok, na terra. Começou todo o ser vivente, a minha Bíblia diz, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, todo o ser vivente. Então podemos novamente, ponto 2, afirmar que só Jesus é a luz neste mundo. Não há outra luz que possa nos tirar das trevas espirituais. Não há outra luz. Só Jesus é a luz neste mundo. A palavra luz aparece 23 vezes no livro de João, só no livro do apóstolo João. 23 vezes. 21 delas se referem só a Jesus, como luz do mundo. Só a Jesus. Quando ele disse ser a luz do mundo, quis dizer que é a solução para as trevas em que o mundo está. Ele é a solução. O diabo, volto a dizer, é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. E viver no pecado é andar na escuridão. Quando uma pessoa peca, algo acontece no nosso interior. Amém? Há uma escuridão que de alguma maneira afeta a nossa vida. Ok? O pecado é andar em escuridão. O diabo cegou o entendimento das pessoas. Por isso, aqueles que são prisioneiros do pecado vivem em densas trevas. Note que diz João 1, verso 4 e 5. João 1, 4 e 5. Diz assim, nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era o quê? Luz. Se nós queremos vida, amém? Se queremos a vida de Jesus, amém? Essa vida é luz em nós. É luz em nós, amém? Note, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a luz dos homens. Ok? Verso seguinte. E a luz resplandece nas trevas, mas, note, as trevas não a venceram. As trevas nunca, nenhuma treva consegue vencer a luz de Cristo Jesus. Nenhuma treva consegue vencer. Ok? Verso 5. Já ok. Estava já no 5, peço desculpas. Então, e as trevas não conseguem vencer. Então, Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Aqueles que nele creem não andam em trevas. Se nós acreditamos em Jesus, cremos nele e vivemos por ele, nós não estamos em trevas. Aqueles que nele confiam sabem para onde vão, sabem que vão para uma eternidade com Deus, sabem, sentem uma segurança no seu coração. Eu sinto essa segurança. Eu posso às vezes ter uns dias piores, outros melhores, mas eu sinto a segurança que eu estou com Deus e que Ele está comigo, e se um dia partir, eu vou estar com Ele. Eu sei para onde vou. Amém? Então, só em Jesus há salvação, só no seu nome há perdão. Só no seu nome há perdão. Ponto 3, diz assim, que quem o segue não andará em trevas. Não andará, pelo contrário, vai ter a luz da vida. A luz da vida. Jesus é a luz do mundo e veio derrotar o pecado e a morte espiritual. Ele veio derrotar a morte espiritual. Okay? As trevas só são dissipadas onde a luz está presente. E para sermos livres das trevas e da morte, precisamos nos aproximar da luz. Temos de estar próximos da luz. Por isso é tão importante termos comunhão com Deus diários, amém? É tão importante ter comunhão com a palavra, é tão importante tirar tempo em oração. Porque orar, nós podemos estar todo dia em comunhão com Deus, orando e agradecendo a Deus por isto e por aquilo, qualquer coisinha que nós fazemos, amém? Isso é oração e ao mesmo tempo é comunhão com Deus, amém? Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. E como é que a gente ora sem cessar? Tendo o nosso coração, a nossa mente fixa nele. Nós podemos estar a fazer um trabalho, eu às vezes estou a fazer um trabalho e depois eu digo, Deus, obrigado por isso. Eu no outro dia...
estava à procura de uma coisa lá em casa e não encontrava. Eu sabia que tinha aquela coisa, eu sabia que tinha posto e não encontrava. Eu era assim: Deus, eu sei que tu sabes onde está. Eu não sei neste momento, mas tu sabes. E Deus, eu não sei como, mas eu vou encontrar neste dia porque tu vais me dirigir a essa coisa. Amém? De repente, subi lá para cima, fui lá naquele quarto, cheguei lá, abri uma porta. Não sei, dei-me na cabeça de abrir aquela porta do armário, olhei lá para baixo e digo assim: oh, está ali. Fiquei tão contente, tão contente. Mandei beijinhos e beijinhos e beijinhos para Deus. Eu só disse: foste tu mesmo que me mandaste para aqui. Amém? Ele iluminou o meu caminho para ir ter com aquilo que eu precisava. Amém? E eu, está a ver, uma coisinha pequenina, andei o dia todo: eu vou encontrar, Senhor, eu sei que tu estás comigo e vais me guiar. Eu falava isso o dia todo, amém? Estava a trabalhar, a fazer, mas eu dizia: Senhor, eu sei que vou encontrar. E encontrei. Estava num lugar que eu nunca pensei que tinha posto lá. Mas pronto, pus. Amém? Mas é só para vocês verem, o nosso dia a dia, nós podemos estar constantemente a agradecer a Deus. Estamos a trabalhar, a fazer qualquer coisa, a agradecer: Deus, obrigado que me ajudaste a fazer isto. Isso é oração e é comunhão. E Deus se alegra. Olha, a minha filha falou comigo. Ele alegra-se. E sabe, a luz vai brilhar cada vez mais forte em nosso coração. A luz da vida. A vida de Deus vai brilhar em nós. Amém? Aleluia. Precisamos nos aproximar da luz. Ou seja, seguirmos a Cristo, como diz em João 8, o verso 24. Ou seguir... E isto é feito através da fé e obediência. João 8, 24 e depois o 51. 8, 24 diz assim: por isso eu vos afirmei, note, que morrereis em vossos pecados se vós não crerdes que eu sou. Que eu sou o quê? Que eu sou a luz. Que eu sou aquilo que eu preciso naquela necessidade. Aquela necessidade que nós temos, por exemplo, estamos doentes, nós temos que acreditar que Ele é o Senhor que sara. Temos com um problema, amém, de financeiro, ou sei lá, de uma necessidade. Temos que crer que Ele é Jeová Jire, o Senhor que providencia. Nós temos que crer que Ele é. Os irmãos entendem? Eu sou. Amém? Se vós não crerdes, por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Agora veja o verso 51. É 51? É, isso. Mas agora nota o que ele diz. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Note, Jesus não está a falar da morte física, porque ele diz que todos temos que morrer. Está a falar: jamais experimentará morte espiritual. Jamais. Por quê? Porque ele será a luz, será a vida em nós, será a luz em nossas vidas. Amém? Ele jamais iremos passar pela morte espiritual. Se crermos nele, temos que crer nele e confiar nele de todo o coração. Por isso é necessário crermos em Cristo, acreditarmos e confiarmos verdadeiramente nele. Amém? Confiarmos verdadeiramente nele. E obedecermos à sua palavra para não andarmos em trevas e termos o seu tipo de vida em nós. O tipo da vida de Deus em nós. Amém? João 12, 46 diz assim... João 12, 46. Eu vim como luz, note, eu vim como luz para o mundo. A minha diz, eu vim ao mundo como luz. Amém? Está igual. A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? E nenhum de nós quer permanecer em trevas, pois não? Eu acredito que não. Amém? Mas sabem que, apesar de todo o benefício trazido pela luz, muitos insistem em continuar a caminhar em trevas. Há muita gente a insistir a caminhar. Há muita gente que vem à igreja, aceita Jesus, mas depois volta para o caminho do mundo novamente e quer caminhar em trevas. Não é estranho isto? Há muita gente assim. E porquê? Essa é
a grande questão que precisamos encarar. Por que é que tantos não querem a luz de Jesus? Por que é que há tanta gente a não querer ter uma vida com Jesus? Por quê? De acordo com João, é porque não desejam que os seus pecados sejam revelados e questionados. Não querem. Não querem abandonar a vida pecaminosa. Muita gente não quer. Acham que, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que deixar de fazer isto? Não querem. As pessoas não entendem. Eu também, eu estou a falar de mim, ok? Não é que que fosse uma pessoa que fizesse muitas coisas más, mas nasci, amém, com o pecado. Nasci em pecado. Todos os homens, amém, todos nós nascemos em pecado. Eu sei que não fiz assim muita coisa má, mas havia coisas que eu fazia. E quando eu aceitei Jesus, eu não tive que fazer esforço nenhum para deixar coisa alguma. As coisas simplesmente deixaram de me afetar a mim. Deixaram-me a mim. Não fui eu que as deixei, foram elas que me deixaram a mim. E eu acredito que aconteceu com muitos de vocês a mesma coisa. Amém? As coisas deixam-nos. Amém? Nós, se queremos seguir Jesus, as coisas acabam de nos deixar, nós não temos que fazer esforço. Em João 3, verso 19 ao 21, diz assim, o Senhor Jesus diz o seguinte, João 3, 19 a 21. Sabem, o livro de João é o livro que mais fala sobre luz. É o livro que mais fala sobre luz. Se vocês, eu acredito que já leram, mas podem ler outra vez. Digam lá assim, trabalho de casa. Ler o livro de João. Amém? Então diz assim, 19 a 21, diz assim, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Continuando até o 21. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Não quer se aproximar da luz. Amém? Temendo que as suas obras sejam expostas. Ok? Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Em Deus. Amém? São realizadas em Deus. A obra de Jesus de nos tirar das trevas nos leva para a luz, que nos leva para a luz. Está ilustrada também naquela história do cego de nascença. Vocês já ouviram a história do cego de nascença que Jesus curou? Amém? Assim como aquele homem que era cego e por isso mendigava, ele mendigava, pedia, não é? Isto está em João 9, se os irmãos quiserem ler, amém? Como eu já dei trabalho de casa, vocês vão acabar por ler João 9, amém? Então, fala da história do cego. Também nós nascemos cegos, amém? Nascemos em trevas, vivemos uma vida miserável e espiritual. Estou a falar de uma vida espiritual, não quer dizer que vivíamos em miséria nas nossas vidas, né? Estou a falar espiritual. Embora a maioria das pessoas até nem acreditem nisso, muitas pessoas não acreditam que vivem em pecado ou que têm pecado. Muita gente diz, não, eu não faço mal nenhum, eu não tenho pecado, eu faço bem, ajudo este, faço aquilo. E eles não acreditam que vivem no pecado, não acreditam que nasceram já com pecado, não acreditam. Amém? E que precisam de um Salvador. Mas todos nós precisamos de um Salvador. Todo mundo precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo derrota as trevas espirituais. Ninguém mais. Amém? Então Jesus veio e se compadeceu de nós e quer nos tirar de qualquer situação, amém, em que o inimigo nos possa estar a travar. Com trevas, amém, com descrença, com dúvidas, amém. Jesus quer tirar as pessoas
de todas essas trevas espirituais que possam estar a abafar as suas vidas. Amém? Portanto, nós precisamos nos aproximar dele e reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados e abandonar esses pecados. Dizer, Senhor, ajuda-me a abandonar, desliga-me desses pecados. Eu lembro-me quando aceitei Jesus no campo de refugiados, foi no campo de refugiados quando a gente saiu de Angola, amém? E no campo de refugiados para a África do Sul, um americano falou-nos de Jesus e eu aceitei Jesus nesse campo de refugiados. E eu lembro-me que quando eu aceitei Jesus, ele disse uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele diz assim, agora que tu já aceitaste Jesus, pede a Jesus para te ajudar a abandonar o pecado, a abandonar tudo aquilo que tu sabes que é errado. Pede, e eu lembro-me de fazer essa oração, de dizer, Senhor, que eu abandone todos esses pecados, e que esses pecados me abandonem. E isso aconteceu. Amém? Tudo aquilo que a gente possa fazer de mal, vamos pedir a Deus para abandonarmos, ou essas coisas nos abandonarem a nós. Amém? Mesmo uma pessoa que já se entregou a Cristo, há pessoas que já se entregaram a Cristo, mas experimentaram uma luz transformadora, podem vir novamente sofrer de trevas. Podem sofrer de trevas. Porque a prática do pecado vai nos envolver em escuridão espiritual e nos afastar de Deus. Muitas pessoas, quando deixam, por exemplo, de vir à igreja, não estou a dizer que o facto de não vir à igreja que as pessoas estão mal com Deus, não estou a falar nada disso, estou simplesmente a dizer, amém? Que quando as pessoas se afastam da igreja e deixam de ter comunhão com Deus, deixam de ter aquele relacionamento com Deus, trevas espirituais começam a atingir as suas vidas, atingem as suas vidas, amém? O apóstolo João disse que se algum crente afirma que está em comunhão com Deus, mas tem trevas no seu coração, porque está influenciado por certas coisas que não são da vontade de Deus, essa pessoa está a mentir. Pode dizer que é crente, mas veja isso em 1 João 1, versos 6 e 7. 1 de João 1, 6 e 7. Diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, muitos de nós dizemos, mas eu estou em comunhão com Deus, eu tenho fé, mas note, mas caminharmos nas trevas, ou seja, caminharmos a fazer práticas más, coisas erradas, termos vícios, termos, sei lá, os irmãos entendem? Amém? Mentirmos e outras coisas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não, isto dói, não é? Continuando, o verso seguinte. Eram 2, não era? É 7, sim. 7 agora. Não passa? Se, no entanto, nota agora, se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, note, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note o que acontece. Se andarmos na luz, nós damos-nos bem com as pessoas à nossa volta. Nós não queremos o mal das pessoas. Nós não queremos ficar por cima daquelas pessoas. Nós não nos achamos melhores que aquelas pessoas. Não nos achamos mais ungidos que aquelas pessoas. Nós temos comunhão. Por quê? Porque todos estamos na luz. E para Deus não há maior nem menor. Todos somos filhos. Estão comigo? Aqui vemos então no verso 7, que o verso 7 nos desafia a andarmos na luz, ou seja, a termos a luz como um estilo de vida. Amém? Essa é uma atitude totalmente congruente com o Deus que nós seguimos. O nosso Deus é luz e, conforme o João diz aqui, Deus é a luz, em João 1,5. Se veres agora o verso 5, antes deste, o verso 5, diz assim, Deus é a luz e nele não há treva alguma.
nele não há trevas. Amém? Verso 5. A mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Não existe a mínima. Em Deus não há trevas. E para sermos como Ele, como Deus, devemos evitar as trevas e sempre nos aproximar da luz, amém? Da comunhão transparente com os irmãos, amém? De buscar uma vida sincera, uma vida pura, amém? Uns com os outros, sermos sinceros e honestos uns com os outros. Não é... Hoje eu estou aqui a falar, por exemplo, com o irmão ou com a irmã cara a cara e estou a falar muito bem, eu vou ser uma bênção, não sei o quê. Mas depois lá atrás você diz, aquele assim, aquele assado, aquele cozido. Onde é que está a luz? Mas estou comigo? Temos que andar na luz. Lembremos então que Jesus é a luz que dissipa as nossas obscuridades, é a luz que está presente em todos aqueles que nele creem. Amém? Nenhum ser humano consegue se desenvolver se não houver luz. Se não houver luz, se um ser humano crescer numa coisa, ele não consegue sobreviver. Não consegue. A escuridão nos paralisa. Uma pequena luz, então, traz clareza e traz ânimo, traz leveza. Amém? Lembremos também que Deus teve que dizer, haja luz. E quando Deus disse, haja luz, o caos à sua volta na terra no início foi transformado. Começou a existir vida. Verdade ou não? Somos iluminados em Jesus e nessa iluminação expandimos o nosso ser e desbloqueamos todas as possibilidades, todo o poder humano que há dentro de nós. Se andarmos com Jesus. Por isso devemos entender que há dois tipos de luz no mundo. Para perceber uma ou ambas, podemos perceber uma ou ambas ou nenhuma. Podemos perceber ou não perceber. Quando nascemos neste mundo, percebemos a luz física. Quando nascemos, nós notamos que é a luz física, amém? E por meio dela aprendemos a obra do nosso Criador nas coisas que vemos. Contudo, embora essa luz seja boa, há uma outra luz. A luz, uma luz tão importante que o Filho de Deus teve que vir a este mundo para transmiti-la e declará-la. Amém? Jesus teve que vir. Senão nós não conseguiríamos ver que andávamos em trevas. Jesus teve que vir. Amém? Assim como levamos uma vela para uma sala para dissipar qualquer escuridão que possa haver nessa sala, da mesma forma, a luz de Jesus Cristo deve ser levada para as trevas do pecado que envolve o coração e a vida daqueles que não o seguem e que não o conhecem. Nós devemos levar essa luz também. Amém? A luz física é necessária para a vida física. A terra certamente mudaria completamente se deixasse de haver sol. Mudaria completamente. Deixaria de haver vida se não houvesse sol. Do mesmo modo, a luz espiritual é necessária para a nossa vida espiritual. Amém? O cristão sempre se inclinará para as coisas espirituais. Por quê? Porque somos Cristo, recebemos Cristo. Então nós vamos inclinar-nos para a oração, para a comunhão com Deus, para o ir à igreja. Amém? Para ter relacionamentos saudáveis com os irmãos. Amém? Porque nós sabemos que aí na união Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós vamos nos inclinar para fazer isso. Por quê? Porque a luz habita em nós. Amém? Em João 3, verso 20 e 21, diz assim, verso 20 e 21 diz assim, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Verso 21, acho que já lemos há bocado, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém? Vemos então nesta passagem que o incrédulo faz o contrário, porque ele se opõe à luz. E eu estou a terminar, amém? Ele odeia a luz. Por isso Deus profetizou algo sobre a vida, amém? E a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 49, verso 6. O Senhor Jesus diz, Deus disse o seguinte sobre Jesus.
sobre a vida de Jesus. Diz assim, sim, ele declarou, de facto, pouco é para ti ser meu servo? Hã? Isso é Isaías? Ou... Continua a ver se é a parte de trás. É porque a parte de baixo. É aqui. Eu só pus a parte B. Peço desculpas. Não é a parte B. Deus diz assim: também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até ao confim da terra, até aos confins da terra. Nota, farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até aos confins da terra. Ou seja, Deus aqui está-nos a dar uma promessa de salvação para quem se chegar a Jesus. Amém? Pois a luz começa em João 3:21. Começa para aquele que pratica a verdade. Aquele que pratica a verdade, que anda na verdade, que anda com Jesus, amém? Sobre essa pessoa vem a luz de Deus. Note que diz assim, João 3:21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Note, é outro verso, mas diz a mesma coisa, amém? Ou seja, estas obras, note, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, essas obras, amém, serão manifestas, porque o Senhor Jesus declarou também sobre a vida de todos aqueles que nele crerem. Ele declarou o seguinte, em Mateus 5:14 ao verso 16, e eu estou a terminar, diz o seguinte, Jesus vendo 5:14. Note, Jesus diz o seguinte para nós: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, nota, agora Deus vai falar, vós sois a luz do mundo. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam, note, aqui está as boas obras, novamente, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque estas obras são feitas em Deus, são feitas através da vida que nós recebemos em Jesus. Amém? Porque a vida está em Jesus e Jesus é a luz. Ele veio para iluminar e Ele quer que cada um de nós possa iluminar. Amém? Eu não estou a conseguir passar isto. Então, Jesus não é só a luz do mundo, como nos incumbiu de sermos luz neste mundo. Pois Ele está em nós e nós estamos nele. Amém? Ele está em nós e nós estamos nele. E por isso podemos trazer esperança para este mundo que está em decadência. Por isso podemos levar a luz para quem está à nossa volta. Podemos declarar, olha, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem, Jesus quer vos tirar dessas trevas, dessa luz que vem roubar a tua alegria, quer trazer luz sobre essas trevas, amém, e trazer alegria para o teu coração, amém. Ele quer que cada um de nós seja um testemunho vivo da obra redentora que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Nós precisamos ser luz, assim como Ele veio para trazer luz ao mundo. Ele espera que nós sejamos os luzeiros neste mundo nos dias de hoje. Vamos levar essa mensagem de luz, de paz, de bênção, amém, de amor do nosso Deus. Vamos levar isso, vamos ser luz, vamos resplandecer a glória de Deus, amém, à nossa volta. Querido Pai, obrigado, Senhor,
Quero mesmo pedir, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser essa luz, porque muitas das vezes, Senhor Deus, nós, por causa das coisas que estão à nossa volta, das pessoas à nossa volta, por causa de críticas, Senhor, por causa, Senhor Deus, de julgamentos que nos lançam, Senhor, nós, Senhor, ficamos como que tímidos, Senhor, envergonhados, Senhor, muitas das vezes, Senhor, e não deixamos essa luz resplandecer, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor Deus, muitas vezes nós colocamos, Senhor, a nossa candeia debaixo, Senhor, das mesas, Senhor, não deixamos, Senhor, ela florescer, Senhor Deus, não a pomos, Senhor, no topo, não deixamos, Senhor, que as pessoas vejam que nós somos luz, que nós andamos com Cristo, Senhor. Pedimos perdão por isso, pedimos mesmo, Senhor, perdoa-nos, Senhor, assim como tu vieste para ser luz, para trazer esperança, Senhor, para um mundo que está em decadência, Senhor, ajuda-nos, Senhor, agora, Senhor, a ser esses luzeiros, Senhor, que vão transmitir, Senhor, essa luz, porque tu estás em nós, Senhor, e nós estamos em ti, Senhor, e nós sabemos que somos o templo do vivo Deus, Senhor, e como tal, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser testemunhos vivos, Senhor, Senhor, dessa luz, Senhor, dessa vida, Senhor, que há em ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para que o mundo lá fora veja, Senhor, que tu continuas a ser o mesmo, a fazer obras, a fazer maravilhas, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, de perdão, Senhor. És um Deus de amor, de milagre e de maravilhas, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Aleluia. Cá estaremos novamente no domingo, se Deus quiser. Amém. Em continuação de boa semana. Se alguém precisar da oração, estamos aqui para orar. Amém. Deus os abençoe.